realiza el prodigio de amar. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Cultura Nostálgica. Agora que você chegou por aqui, eu recomendo que pegue um lenço, viu? Porque a história de hoje vai mexer com as suas emoções. Estamos prestes a revelar a trajetória inacreditável de um dos maiores ícones da música latina. Ele era um jovem promissor no futebol, chegou a ser goleiro do poderoso Real Madrid, mas tudo mudou após um acidente trágico. De cadeira de rodas e sem esperanças, ele encontrou na música um novo propósito e se tornou o cantor de língua espanhola mais rico do mundo. Hoje vamos mergulhar na vida espetacular de Julio Iglesias. Tudo mudou na noite do dia 22 de setembro de 1962. Julio Iglesias, então com apenas 19 anos, decidiu sair com um grupo de amigos para uma noite de diversão por volta das 2 horas da manhã. Enquanto voltavam para casa, o carro em que eles estavam sofreu um grave acidente na estrada Majadahonda, em Madrid. O impacto foi tão violento que ninguém se lembrava de como chegaram ao hospital Eloy Gonzalo. Julio sofreu ferimentos graves, incluindo uma lesão na medula espinhal que o deixou parcialmente paralisado. O diagnóstico, claro, era sombrio. Ele poderia nunca mais andar. A sua recuperação seria longa, seria difícil, dependendo de exercícios e também terapia constantes. O jovem que antes defendia os gols do Real Madrid agora estava preso a uma cama de hospital, sem esperanças e em profunda tristeza. Mas foi justamente nesse momento de dor que a sua vida tomou um rumo inesperado. Uma jovem enfermeira chamada Eladio Magdaleno, ao perceber o desânimo de Julio, tomou uma atitude simples, mas que mudaria tudo. Ela entregou a ele uma guitarra e disse o seguinte: use isso para se exercitar, para ocupar a sua mente. Julio então encontrou na música um refúgio. Enquanto lutava para recuperar os movimentos, ele escreveu poemas, ouviu músicas no rádio, aprendeu sozinho a tocar o violão, sem perceber. Aquele instrumento que inicialmente servia como terapia se tornaria a base da sua futura carreira. Olha só. Parte da sua recuperação aconteceu na cidade de Peníscola, onde a sua família costumava passar o verão. Lá, Júlio tocava em pubs e também pequenas apresentações com outros músicos, desenvolvendo as suas habilidades e também começando a encontrar o seu estilo musical, né? Quando finalmente recuperou parte dos movimentos, ele decidiu seguir em frente com a música. O destino parecia ter traçado um novo caminho. Em 1968, Julio foi até uma gravadora oferecer uma de suas composições para ser interpretada por outro cantor no Festival Internacional da Canção de Benidorm. Mas o destino interveio de novo. O cantor escolhido adoeceu pouco antes do evento e o próprio Julio foi convidado para interpretar a canção. A música era La Vida Sigue Igual e foi um sucesso absoluto. Venceu o festival, marcando o início da carreira de Julio Iglesias como cantor. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te Ele assinou um contrato com a Columbia Records e já no ano seguinte lançou seu primeiro álbum, Eu Canto. A carreira deslanchou rapidamente. Em 1970, Julio participou do Festival Eurovisão da Canção com a música Gwendoline, que, embora não tenha vencido, conquistou o público da Espanha e da América Latina. Pensar que estás lejos, tan lejos de mí. Mas nem tudo foram flores, você deve imaginar. No início da carreira, Julio foi duramente criticado por não ter uma voz prodigiosa, por ser constantemente comparado a outros grandes nomes da música espanhola, como Camilo VI e Rafael. No entanto, ele não desistiu. Julio compensava suas limitações vocais com muito carisma, presença de palco e letras apaixonantes. Gente, se você vive e respira cultura e nostalgia e não perde a chance de reviver os inesquecíveis anos 80 e 90, eu tenho um recado especial para você. Quer ficar por dentro das melhores notícias, curiosidades e histórias que só o Cultura Nostálgica traz? Então não perca tempo, clique no link na descrição, digite o seu e-mail e inscreva-se no nosso boletim informativo gratuito. É a sua passagem para uma viagem exclusiva no tempo, repleta de momentos incríveis e memórias que fazem o coração bater mais forte. Junte-se a nós e mergulhe nessa onda de nostalgia. Bom, nos anos 70, Julio conquistou o público internacional. Canções como Um Canto a Galícia e Manuela
alcançaram o topo das paradas em vários países, lá na Europa e também no Oriente Médio. No entanto, a fama trouxe também desafios pessoais. O seu casamento com Maria Isabel Presley, com quem teve 3 filhos, foi marcado por infidelidades e também rumores de casos amorosos, como com a bailarina Maria Edith Santos e a modelo Mônica Gonzaga. Em 1979, o casamento chegou ao fim. Mesmo assim, a sua carreira continuava em ascensão. Em 1983, Julio recebeu o primeiro e único prêmio Disco de Diamante concedido a um artista latino. No ano seguinte, lançou seu primeiro álbum em inglês, que incluía duetos com Willie Nelson e Diana Ross, consolidando a sua fama lá nos Estados Unidos. Julio Iglesias não apenas se tornou um dos maiores artistas de língua espanhola, mas também acumulou uma das maiores fortunas da música mundial. O seu patrimônio é estimado em mais de 600 milhões de dólares, e ele já foi listado pela Forbes como um dos artistas mais ricos do planeta. Agora, a pergunta que fica é: como ele conseguiu essa proeza, hein? Bem, a resposta está em sua estratégia global de carreira, que o diferenciou da maioria dos cantores latinos. Julio expandiu a sua música para diversos idiomas, gravando canções não apenas em espanhol, mas também em inglês, francês, italiano, português, alemão e até japonês, acredita? Isso permitiu que ele atingisse mercados gigantes como os Estados Unidos, né? Também na Europa, na Ásia, vendendo mais de 300 milhões de discos ao longo da carreira. Outro fator essencial foi o seu catálogo de músicas atemporais. Muitas das suas canções continuam gerando milhões em direitos autorais, sendo regravadas por outros artistas e tocadas em filmes, comerciais e programas de TV do mundo todo. Além disso, Julio Iglesias foi um dos primeiros artistas a negociar contratos milionários com gravadoras. Em 1978, ele assinou um contrato multimilionário com a CBS International, garantindo altos ganhos com seus discos e turnês. Nos anos 80 e 90, ele repetiu essa estratégia com outras grandes gravadoras, sempre garantindo um percentual lucrativo das suas vendas. E claro, né? Não podemos esquecer das turnês monumentais que ele sempre fez ao longo da carreira. Julio foi um dos primeiros cantores latinos a lotar estádios e arenas em diversos continentes, cobrando cachês altíssimos pelas suas apresentações. Além da música, Julio também fez investimentos estratégicos. Ele comprou imóveis de luxo em Miami, Punta Cana e Marbella, além de possuir uma vinícola e também investimentos no mercado financeiro. E tudo isso fez dele o cantor latino mais rico da história, provando que talento, estratégia e visão de negócios andam lado a lado no mundo da música. Em 1982, um evento trágico abalou profundamente a vida de Julio. O seu pai foi sequestrado pelo grupo terrorista o ETA. Embora tenha sido resgatado com vida, o trauma fez com que Julio decidisse mudar-se com seus filhos para os Estados Unidos, buscando uma segurança melhor, para a família. Essa mudança marcou uma nova fase na sua carreira. Nos anos seguintes, ele lançou álbuns que se tornaram clássicos, como Hey e também Libra, com sucessos como De Niña a Mujer. Julio Iglesias não apenas superou os desafios da sua juventude, como também se tornou uma lenda da música. Ao longo da sua carreira, ele vendeu mais de 300 milhões de discos. Conquistou prêmios como o Grammy e o recorde mundial do Guinness, como o artista latino que mais vendeu discos na história. E mesmo aos 78 anos, ele continua sendo uma inspiração, provando que a dor e as dificuldades podem ser transformadas em sucesso. Agora a gente fala sobre a relação do Julio Iglesias com o Brasil. Afinal, ele sempre teve uma relação especial com o nosso país. Embora tenha nascido lá na Espanha, ele conquistou o coração dos brasileiros com as suas músicas românticas e apresentações memoráveis. Nos anos 70 e 80, as suas canções se tornaram trilha sonora de novelas da Rede Globo, o que ajudou a popularizá-lo aqui no país. Sucessos como Hey, Manuela e também La Paloma marcaram gerações e foram tocados incessantemente no rádio. Além disso, Julio Iglesias foi um dos primeiros artistas internacionais a gravar músicas em português para o público brasileiro. Em 1981, ele lançou o álbum De Niña a Mujer, que incluía a versão em português de Abrázame e Hey, tornando-o ainda mais próximo dos fãs aqui no Brasil. Ele também fez parcerias icônicas com artistas brasileiros. Em 1984, gravou a canção Caminemos com Roberto Carlos, uma colaboração
gravação que marcou a história da música latina. Já em 1998, ele lançou um dueto com o cantor Daniel, outro grande nome da música romântica no Brasil. E claro, né? As suas turnês no Brasil sempre foram grandiosas. Julio se apresentou em várias cidades do país, lotando estádios e arenas e conquistando uma legião de fãs que se mantém fiéis, olha, até os dias de hoje, viu? A sua relação com o Brasil é tão forte que ele chegou a declarar em entrevistas que o Brasil é como a sua segunda casa e que sempre sentiu um carinho especial pelo público brasileiro. Mesmo depois de tantos anos, as suas músicas continuam vivas no país, sendo relembradas em programas de TV, rádios e playlists românticas. Bom, Julio Iglesias, aos 81 anos, continua sendo uma figura emblemática na música mundial. Recentemente, desmentiu rumores sobre a sua saúde e possível aposentadoria, afirmando o seguinte: quando decidir se retirar, o fará pessoalmente e com dignidade. Em relação à família, Julio tem 9 filhos. Com a sua primeira esposa, Isabel, ele teve 3. Chabela Iglesias, nascida em 3 de setembro de 1971, ela é socialite e escritora, né? Também tem o Julio Iglesias Jr., nascido em 25 de fevereiro de 1973. Ele seguiu carreira musical e também atua como modelo. Com a sua atual esposa, Miranda Hirschberger, Julio teve 5 filhos. Miguel Alejandro Iglesias, que nasceu em 7 de setembro de 1997. Rodrigo Iglesias, nascido em 3 de abril de 1999. E também as gêmeas Cristina e Victoria Iglesias, que nasceram em 1º de maio de 2001. E para fechar, Guilhermo Iglesias, nascido em 5 de maio de 2007. Bom, agora falta a gente falar das polêmicas também, né? Em 2019, uma das maiores polêmicas envolvendo Julio Iglesias veio à tona quando um tribunal espanhol reconheceu Javier Sánchez Santos como filho legítimo do cantor. A batalha judicial começou muitos anos antes, quando Javier, nascido em 1976, afirmava ser fruto de uma relação da sua mãe, Maria Edith Santos, com Julio Iglesias nos anos 70. A sua mãe, que trabalhava como dançarina, sempre afirmou que teve um caso com o cantor, mas Julio nunca reconheceu publicamente essa paternidade. Durante décadas, Javier tentou na justiça provar que era filho biológico do artista, mas sem sucesso. Tudo mudou em 2019, quando um tribunal de Valência finalmente confirmou a paternidade de Julio Iglesias, mesmo sem um teste de DNA direto. O tribunal se baseou em evidências físicas e circunstanciais, olha só, incluindo semelhança genética e testemunhos. Um dos pontos decisivos do caso foi um teste de DNA feito sem o consentimento de Julio Iglesias. Um investigador conseguiu obter uma amostra biológica de Julio e a comparou com o material genético de Javier, obtendo uma probabilidade de compatibilidade de 99,9%. Ou seja, ele é o pai. Mesmo após a decisão judicial, Julio Iglesias nunca reconheceu publicamente Javier como seu filho e recorreu da sentença. O seu advogado alegou que o caso já havia sido julgado e arquivado nos anos 90 e que não havia justificativa legal para reabri-lo. A polêmica trouxe à tona o histórico de relacionamentos amorosos do cantor, que sempre foi conhecido pelo seu estilo de vida romântico e as suas múltiplas relações ao longo da carreira. Atualmente, Javier Sánchez continua buscando o reconhecimento oficial do seu pai biológico e o direito de ser incluído na herança e no legado de Julio Iglesias. Essa história é mais um capítulo da vida intensa e polêmica do cantor, que além do seu sucesso mundial, sempre teve a sua vida pessoal envolvida em mistérios e controvérsias. Porém, o mais famoso dentre os filhos de Iglesias é, sem dúvida, Henrique Iglesias, que também seguiu uma carreira musical de enorme sucesso, né? Henrique nasceu em 8 de maio de 1975 e, apesar de ter crescido à sombra de um dos maiores cantores latinos da história, ele conseguiu trilhar o seu próprio caminho e se tornar um ícone global. Você provavelmente conhece Henrique Iglesias por algumas dessas canções. Bailando, o hit mundial que dominou as paradas em 2014. Também tivemos a canção Hero, a icônica balada romântica dos anos 2000. E o que dizer dessa canção aqui, Escape, uma das músicas que ajudaram a consolidar a sua carreira internacional. E para fechar, eu destaco El Perdón. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía.
parceria de sucesso com Nick Jam, que virou febre no reggaeton. Ao longo dos anos, Henrique construiu a sua identidade na música pop e também na música latina, vendendo mais de 180 milhões de discos e sendo um dos responsáveis por levar a música espanhola ao cenário global. Diferente do pai, Henrique Iglesias apostou mais no pop moderno e no reggaeton, colaborando com artistas como Pitbull, Usher e Nick Jam, se tornando um dos cantores mais escutados do mundo. Mesmo seguindo uma linha musical diferente de Julio, o talento para conquistar multidões claramente foi herdado, né não? Então, atualmente, Julio Iglesias está envolvido na produção de uma série para Netflix que vai retratar a sua vida e carreira, buscando contar a sua história de forma autêntica. Em relação à saúde, embora haja especulações sobre problemas de mobilidade, Julio continua ativo, comprometido com seus projetos. Ele enfatiza o seguinte: quando decidir se aposentar, vai comunicar diretamente aos seus fãs. E para encerrar, eu digo a você o seguinte: chegamos ao final dessa emocionante história. Agora, me conta aí, você já conhecia todos esses detalhes da vida do Julio Iglesias? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários "La vida segue igual" para sabermos que você assistiu até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e também se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, beleza? Obrigado por você estar conosco aqui hoje, um grande abraço e até a próxima!